Pronto, a gente está começando a terceira live sobre questões de filosofia e hoje a gente vai olhar a teoria do conhecimento, a famosa epistemologia. E sem muita arrudeio, a gente vai para uma questão de 2020, Enem 2020, Enem, o último Enem, né? A gente vai dar uma olhada numa questão muito interessante que lançou, foi sobre um filósofo que está falando uma espécie de historiador da filosofia, nesse caso, que é Thomas Nagel, um filósofo importante na área de teoria do conhecimento, nesse bloco específico, né? Aí eu vou dar uma lida aqui no texto e a gente vai dar uma olhada nas alternativas e ver o que é que pode ser viável. Será que as coisas lhe pareciam diferentes se, de fato, todas elas existissem apenas na sua mente? Se tudo que você julgasse ser o mundo real, o mundo externo real, fosse apenas um sonho ou alucinação gigante de que você jamais fosse despertar? Se assim fosse, então é claro que você nunca poderia despertar, como faz quando sonha, pois significaria que não há mundo real no qual despertar. Logo, não seria exatamente igual a um sonho ou alucinação normal. O texto confere viabilidade a uma doutrina filosófica contemporânea conhecida como. Aí eu vou dar 1 minuto para vocês lerem o texto, 1 minuto e meio para ler o texto e a questão e dar uma solução para isso aí. Veja aí, 1 minuto e meio, 2 minutos para ver a solução. E aí, pessoal, chegaram a alguma solução? E aí, o que é que acham? Qual a letra? Acabou de entrar Beatriz. Nada? Não arriscam, não? Gabriela chutaria é. Mais alguém? Esse tipo de questão é uma questão bem nojentinha, né? No sentido de que, se você já conhecesse o conceito logo de frente, aí não teria problema. Mas pela análise do texto, aí você, sem conhecer nada, você ia ter que ler alternativa por alternativa para poder ter uma solução clara do problema, né? No texto fala da questão de que as coisas só existissem na sua mente. Então, qual é o problema das coisas só existirem na sua mente? É que o que a gente chama de mundo externo, na verdade, é apenas uma ilusão da sua mente. E aí dissolve
a ideia de existir um mundo interno, que são seus pensamentos, e o um mundo externo, que seria real e compartilhado por todo mundo. Se o mundo externo é uma projeção da sua mente, as pessoas que estão no mundo externo também são projeções da sua mente. Os objetos, os cachorrinhos, os gatos, os cavalos, os carros, tudo que está ao redor é objeto só da sua mente. Portanto, a única coisa que existe de fato é você. E essa ideia em filosofia, que é uma espécie de assombração em filosofia, dá para dizer assim, dessa matrix de tudo ser só você, no final das contas, ela é conhecida como solipsismo, que é justamente solipso, é só consigo mesmo. Só consigo mesmo, a ideia. É como se o cara não conseguisse provar de que o mundo externo não faz parte da mente dele. Ou seja, é diferente de um sonho, porque no sonho, quando você acorda, você faz a distinção entre sonho e realidade. E uma alucinação, na alucinação existem partes que são reais e partes que não são reais. Nesse tipo de solipsismo, tudo é fruto da sua mente. Tudo que a gente chama de mundo externo seria uma espécie de matrix inventado por você mesmo. Então você estaria preso na sua própria mente, nesse sentido. Então essa ideia de solipsismo, que reconhece as limitações cognitivas para compreender uma experiência compartilhada. Isso é um dos grandes problemas da teoria do conhecimento que vem a partir de Descartes. Descartes já enfrenta esse problema. Você acaba a filosofia de Descartes, ela já aparece esse problema. Portanto, letra E é a letra correta, sim. Né? Vamos para a segunda. Isso é aquelas questões clássicas que vem dois textos para você fazer uma comparação. Dois textinhos de comparação. Um texto de um gênero e um texto de filosofia. Né? Eu acabei de deparar, por exemplo, na análise disso aí, com um texto, uma questão que era de geografia, mais um texto de filosofia e um texto de geografia. Por exemplo, o texto que vem de filosofia é sobre Francis Bacon, e um texto de geografia, e a questão era de geografia. Ou seja, muita coisa de filosofia pode aparecer tanto em ciências humanas como na ciência da natureza também. Nesse modo aí que vocês estão encontrando. Beleza? Então é bom estar atento, porque quando você vê alguma coisa de filosofia, provavelmente vai te remeter a alguma corrente filosófica que vai ajudar a resolução da questão. Vamos ler o primeiro texto, né? Texto 1. Os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. É um texto de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa finge que odeia filosofia, mas só fala de filosofia. Se vocês lerem Fernando Pessoa, ele está extremamente preocupado com filosofia. Ele é extremamente filosófico enquanto poeta, por isso. Porque ele pega pesado, porque ele só pensa em filosofia. Só que ele não quer fazer filosofia. Ele não quer racionalizar aquilo que ele está pensando, entende? Por isso que ele faz poesia. E o texto 2. Tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por ciência, eu o sei a partir de minha visão ou de uma experiência do mundo sem a qual os símbolos da ciência não poderia dizer nada. Esse aqui é de Merleau-Ponty, Maurice Merleau-Ponty, Fenomenologia da Percepção, que é um livro desse tamanho, grossão. É um livro sobre fenomenologia enquanto teoria do conhecimento, ou seja, fenomenologia pensando a percepção. Como se percebe o mundo enquanto fenômeno. Então, o que é interessante? A análise agora é de comparar quais elementos têm em comum dos dois textos. Qual é o elemento em comum dos dois textos? Geralmente a pegadinha é essa. Ou seja, botam dois textos de duas etapas diferentes, dois gêneros diferentes, mas você precisa olhar o que é que tem de comum. Ou pode ser pensando o que é que tem de diferente, mas geralmente é o que tem de comum. Então, os textos mostram-se alinhados, ou seja, tem algo em comum, a um entendimento acerca da ideia do conhecimento, numa perspectiva que ampara a. Então, deem uma lida com calma, 2 minutos aqui no texto, para a gente voltar e ter alguma resolução disso aí. Beleza? 2 minutinhos.
E aí, já chegaram à resolução, foi? Maria Eduarda dizendo B, Josenilda A, mais alguém? Beatriz, Elânia, Gabriela, Elânia chuta B também. Gabriela B, né? Aí, o texto de Fernando Pessoa tem a ver com o quê? Dê uma lidinha. O que é que ele está falando? O que é que ele está falando? Nada? Chegaram a nenhuma conclusão do que ele está tentando dizer? Se você soubesse quem já estava familiarizado com Merleau-Ponty, por exemplo, fenomenologia, né? Merleau-Ponty, fenomenologia, mataria a questão rápido, porque você já teria ideia do que ele está fazendo, independente do texto. Se tivesse assim, só a Merleau-Ponty, a filosofia de Merleau-Ponty tem a ver com, e botasse essas mesmas alternativas, a pessoa acertaria, literalmente. Seria isso, porque já saberia qual é a alternativa que tem a ver com Merleau-Ponty. Aí ficaria fácil. Quem não tem a ver com isso ia ter que estar comparando os dois textos, que é um trabalhoso, né? Comparar os dois textos. No de Fernando Pessoa, ele está dizendo que ele pensa a partir do mão, de pé, de nariz e de boca, das sensações. Ele pensa assim, a partir de mão, pé, olhos, ouvidos, né? Enquanto Merleau-Ponty está dizendo que ele só entende a ciência porque ele já tem uma visão ou uma experiência de mundo, que é essa experiência de mundo que dá sentido à ciência. Ou seja, os dois têm a ver em comum justamente a ideia de que é preciso. Deixa eu passar aqui para ficar logo o bichão aqui. O corpo na apreensão da realidade. Entende? Fernando Pessoa está dizendo bem claro ali, ó. Meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos, com os ouvidos, no sentido que ele está apreendendo o mundo a partir dessa ideia do corpo. Por isso que ele vai tentar dizer que o pensamento justamente não é uma alma, uma entidade que voa por aí, não. É enraizada no mundo. E Merleau-Ponty fala justamente disso em Fenomenologia da Percepção, que é necessário corpo quanto elemento do mundo para a gente ter contato com aquilo que a gente pode conhecer. O corpo é algo fundamental, esse impacto que a gente tem do mundo externo. Por isso que a alternativa correta é isso, a valorização do corpo na apreensão da realidade. Beleza? Eu vou passar para outra questão. Ficou alguma dúvida? Não, de boa. Tranquilo, né? Então, 2020, questão 89. Adão, ainda que supuséssemos que suas faculdades racionais fossem inteiramente perfeitas desde o início, não poderia ter inferido, né, tirado a conclusão da fluidez e transparência da água que ela o sufocaria, nem da luminosidade e do calor do fogo que este poderiam consumi-lo. Nenhum objeto jamais revela, pelas qualidades que aparecem aos sentidos, nem as causas que os produziram, nem os efeitos que deles provirão. E, e tampouco nossa razão é capaz de extrair, sem o auxílio da experiência, qualquer conclusão referente à existência de coisas ou questões de fato. Esse é David Hume, né? David Hume, vocês lembram de qual é o que ele está associado, qual é a corrente dele? Qual é a corrente de David Hume? Pelo texto. Ela tem a ver com o que, o texto?
Lembrando que essas questões todas que a gente tratou é tudo no mesmo ano, viu? Nada? Então vamos lá. Segundo o autor, qual é a origem do conhecimento? Né? Então, dê uma lida aqui e tente responder a uma dessas, ver qual é a das alternativas que tem a ver com isso, beleza? E aí, chegaram à resolução? Qual a alternativa? Espero, espero. Maria Eduarda disse D. Josenilda D. Qual foi a parte do texto que fez vocês chegar a essa conclusão? Tem uma parte bem específica. Hein? Nada? Vocês olharam o final do texto, ó. A razão, nossa razão é tão pouco capaz de extrair, sem o auxílio da experiência, qualquer conclusão referente à existência de coisas ou questões de fato. Ou seja, sem a experiência, a razão não é capaz de extrair nada sobre o mundo. É isso que Hume está tentando falar. Esse texto é muito sacanagem, porque pegaram um trecho de Hume que ele está falando de Adão, sentido literal, né? Literal no sentido de que ele está argumentando para quebrar alguns religiosos, né? Tentar mostrar alguma argumentação que existia antes dele que estava errada. Mas ele está argumentando com Adão. Aí pode ser que a pessoa acha que tem a ver com religião, com Idade Média, mas nada disso. Né? Se você olhar, uma das dicas interessantes é quando você lê um autor, é entender, identificar de onde esse danado é. Hume é em inglês, né? E o empirismo, que é aquela corrente que, filosófica que trata da experiência, quase todo mundo é em inglês. Então, já levaria você para esse caminho. Né? Hume. E o nome do texto? Uma investigação sobre o entendimento humano. É o nome do texto, de Hume, né? É o Tratado sobre o Entendimento Humano. É um texto que vai falar justamente de como a gente apreende o mundo através dos nossos sentidos. Então,
a alternativa que cabe aí é justamente essa, né? A experiência, a origem do conhecimento é justamente a experiência dos fenômenos do mundo. Colocar aqui a vivência dos fenômenos do mundo, porque se colocassem a experiência dos fenômenos do mundo, aí ficaria muito fácil de você matar a questão, porque ela já estaria aqui no texto, né? Sem o auxílio da experiência. E colocaram a vivência para tentar modificar, para não facilitar 100%. Foi uma sacanagem, na verdade, do cara que fez a questão. Mas a resposta é essa. Né? Então, eu acho que essa aqui ficou um pouquinho mais clara do que as outras, eu acredito. Entendeu? Vocês têm alguma dúvida? Não, tranquilo. Foi mais tranquilo essa, né? Deu para entender, né? Porque o texto é mais longo, mas o que é que ele fala, né? Sem a experiência, não teria como ter inferido a fluidez da água, por exemplo. O que o fogo pode queimar. Ou seja, se você não tem como saber antes da experiência que o fogo queima, não existe como. Ele falando, justamente ele fala de Adão, por quê? Qual é a metáfora de Hume? A sacanagem. Ele está falando de Adão porque seria a primeira pessoa a experimentar o fogo. Entende? Porque você poderia dizer, ah, professor, eu sei que o fogo queima porque eu vi meu vizinho se queimando numa fogueira. E até hoje a irmão dele é derretido. Você podia dizer assim, não, meu filho, não estou falando disso, não. Como ele não tinha nenhuma experiência dos outros para contar, ele só tinha a própria para contar. Nesse sentido, entende? Por isso que ele usa Adão como peça-chave da argumentação para dizer, como ele não tinha nenhuma experiência prévia, ele não tem como saber que a água molha, que o fogo queima, por exemplo. E não tem como, além de experimentar. Beleza? Essa foi a artifício do danadozinho do rio. Questão, acho que já essa é a quarta questão, né? Que a gente vai dar uma olhada. Questão sobre o Enem 2019 já. Aí já é 2019. Um trecho sobre Descartes e o outro que é também de uma filósofa, só que contemporânea. Né? Os dois devem ter algum elemento em comum que vai fazer a gente dar uma pensada sobre o que é que os textos abordam. Aí vamos lá. O primeiro texto é a Meditações de Descartes, que é talvez o texto mais famoso dele. É o texto onde ele lança a ideia de pensar, dúvida hiperbólica, o gênio que ilude tudo e essa ideia toda. Né? Considero apropriado deter-me algum tempo na contemplação deste Deus todo perfeito, ponderar totalmente à vontade seus maravilhosos atributos, considerar, admirar e adorar a incomparável beleza dessa imensa luz. Ou seja, ele está falando na argumentação do texto de Descartes, é como se ele encontrou, para ser preciso, uma ideia dentro do eu que pensa a ideia de perfeição. E essa ideia de perfeição, ele atribui essa ideia a Deus. Então ele diz que agora eu vou deter-me a analisar essa ideia de Deus. É isso que ele faz, basicamente. E o texto 2. Qual será a forma mais razoável de entender como é o mundo? Existirá alguma boa razão para acreditar que o mundo foi criado por uma divindade todo-poderosa? Não podemos dizer que a crença em Deus é apenas uma questão de fé. A Rachel, aqui no problema de filosofia, está tentando dizer justamente esse problema que Descartes levanta, os outros filósofos já levantaram, de que quando você fala que Deus seria uma espécie de fundamento do mundo, que cria o mundo que a gente chama de real, que a gente está tocando, vendo, sentindo, então falar sobre esse fundamento do mundo não é apenas uma questão de fé, vira uma questão filosófica. Não sei se ficou claro para vocês, vira uma questão filosófica também, nesse sentido, né? Portanto, os textos abordam questionamentos sobre a construção da modernidade que defende um modelo. Aí dê uma olhada aí, um minutinho para a gente responder.
E aí, chegaram todas a uma resolução? Hoje só tem, hoje não, né? Todas as vezes, eu acho que só teve uma vez, tinha um homem, mas só tem mulher. Elânia, chuto B, porque, querendo ou não, tudo se refere a um deus e a uma mitologia, né? Mas estou em dúvida entre A e B, mas chutaria B. Pronto. Deu uma explicação. Josenilda chuta esse A, Elânia B, mas entre A e B. E aí, mais alguém? Gabriela? Maria Eduarda? Tem uma dica interessante aí que, em certo sentido, mata a questão que não está nos enunciados. A sacanagem foi essa. Tá justamente nessa frase aqui. Ó. Os textos abordam um questionamento da construção da modernidade que defende um modelo. Quando a gente lembra de modernidade, a gente lembra de Descartes, aí a gente lembra de uma coisa interessante que é justamente a mudança que ele faz para começar a compreender o mundo, não a partir dos objetos externos, mas a partir das ideias que nós temos dos objetos externos. Então, quando Descartes está olhando ele está dizendo assim: considero-me apropriado a deter meu tempo na contemplação desse Deus todo perfeito, não sei o quê. Na verdade, ele está tentando analisar uma ideia que está contida na mente dele, dá para dizer assim, enquanto eu que penso. Mas é como se fosse ele o sujeito que julga essa ideia. Não é do modo medieval, que é justamente uma contemplação de verdade sobre o que seria Deus e etc. Ele muda a perspectiva bem sutil, que ele era um canalha de mão cheia, Descartes. Provavelmente ateu. E ele fica fingindo que é religioso, mas eu acho que ele era ateu com força, Descartes. Ele finge todo enrolão. Você olhar nas cartas, nas cartas que ele mandava para o povo, fica bem claro isso, que ele é um enrolão. Né? Engalobava o povo na conversa. No ali tem ali, né? Os textos abordam o questionamento da construção da modernidade. A modernidade é basicamente uma mudança de perspectiva que faz com que o sujeito agora que passe a julgar o como o mundo é, não o mundo ditando a ordem de como funciona a partir das próprias estruturas do mundo. É o sujeito, a partir da análise das ideias que o sujeito tem, ele pode dizer como é que o mundo é. Então, na modernidade, o paradigma principal é esse aí. É compreender o mundo centrado na razão humana. É a letra A. É a letra A. Quando Descartes fala de a contemplação desse Deus, na verdade, ele é o sujeito que está julgando essa ideia de Deus. Nesse sentido, né? Aí o texto 2. Oi? Oxe, eu chutei a B porque, tipo, eu me peguei muito quando ele fala de Deus e tal, porque geralmente isso tá meio relacionado à mitologia, né? Mas eu fiquei muito em dúvida se seria A. Eu falei, não, mas tá falando de Deus, né? Então. Essas questões, ela tem essas sacanagemzinhas, é isso, porque o que era a dica mais principal da questão para matar a questão era justamente essa ideia de modernidade, a construção da modernidade. A modernidade, basicamente, de Descartes até, se você for olhar, até Schopenhauer, só muda um pouco depois quando vem Marx, Nietzsche, e é uma galera que começa a quebrar a modernidade, jogar fora as coisas da modernidade, mas quase tudo a operação, a sistematização, o fazer a filosofia, o modo como ela está escrita, é justamente essa análise do sujeito, das próprias ideias tentando entender o mundo. É o sujeito que analisa, ele não analisa a coisa como ela é, mas a ideia da coisa. Descartes ele foi um racionalista, né? Ele utilizou a razão para a explicação. Então, quando ele diz a frase penso, logo existe, né? Ele vai dar fundamentalmente início à razão.
ele pensa, então ele vai perceber que existe. Só por essa frase que ele diz, a gente já constata a letra A, que ele é um racionalista. Eu acho muito os textos de Descartes, geralmente, quando cai alguma coisa sobre Descartes, as meditações, discurso do método, quando geralmente vai ter a ver com método científico e ciência, aí vamos falar do discurso do método em Descartes, ou as paixões da alma. São os três textos que geralmente caíram ao longo das décadas nos vestibulares. Mas a meditação é a queridinha de Descartes. Então, quando você lembrar de Descartes, vê Descartes logo de frente e lembra dessa questão, lembrar do método, a questão do método é fundamental. Descartes deixava bem claro que o método foi onde que fez ele seguir longe. Né? Muita gente dizia, Descartes, tu é um gênio da porra, Descartes, tu é o cara. Ele dizia, eu não sou gênio, velho. Eu tenho um método e sigo firme com o meu método. É isso que me faz ir mais longe. Não é porque eu sou mais inteligente do que você. Ele dizia isso bem claro mesmo. É bem claro. Ele diz, meu método é que é diferente e é mais eficaz, nesse sentido. Aí ele tem um métodozinho dele que aparece no discurso do método, que ele aplica em meditações. É geralmente isso. E o Paixões da Alma é já uns textos que tem mais a ver com ele tentando explicar a relação mente e corpo. É um pouquinho mais complicado. Às vezes eu pego algum trecho, um ou outro. Mas quando lembrar de Descartes, é lembrar dessa ideia de centralização da razão, do ser humano como novo, o centro do universo de novo, o ser humano como o julgador do que é certo e errado, né? A mente como poderosa, de fato, né? De compreender o mundo, a razão volta a ser o centro da pesquisa, lembrar desses momentos aí que vai ajudar bastante na compreensão das questões sobre modernidade. Beleza? Vamos lá? 2018, 51. Desde que tenhamos compreendido o significado da palavra Deus, sabemos de imediato que Deus existe. Com efeito, essa palavra designa uma coisa de tal ordem que não podemos conceber nada que lhe seja maior. Ora, o que existe na realidade e no pensamento é maior do que existe apenas no pensamento. Donde se segue que o objeto designado da palavra Deus, que existe no pensamento, desde que se entenda essa palavra, também existe na realidade. Por conseguinte, a existência de Deus é evidente. Isso é um texto de Tomás de Aquino que está contido na Suma Teológica. Suma Teológica é um bocado de livro que ele tem. Curou-se um compilado que, se não me engano, nem acabou. Né? Ele morreu antes de fazer a finalização dela. Isso aqui é um argumento, é o chamado argumento ontológico. É um argumento que tenta provar Deus. E Kant, filósofo Kant da modernidade, mete o cacete por cima desse argumento, porque é de outros. Tomás de Aquino roubou de outro cara, roubou assim, né? Pegou emprestado de outro cara. Aí Kant mostra que esse argumento está errado e o do outro cara está errado. E Kant era tão crente quanto esses caras, né? Mas não perdoou o argumento ruim, não teve pena, né? Não teve pena, não, do argumento. Esse argumento tem a ver, lógico, com a existência de Deus e uma tentativa de fazer uma argumentação, porque aqui o que tem aqui é um argumento, né? É um argumento que tem a ver com o significado e o entendimento da palavra Deus. Ou seja, em momento nenhum aqui, se você olhar direitinho, apelou para a sua fé. Não apelou para a minha, nem a sua, nem a de ninguém. Ou seja, Tomás de Aquino, isso era um principal modelo de argumentação de Tomás de Aquino. Ele não estava preocupado com sua fé. Ele estava preocupado com seu raciocínio. Ou seja, eu vou argumentar para te convencer. Era essa a ideia de Tomás de Aquino. Só que esse argumento mostrou uma falha gigante, só foi vista séculos depois. A gente não vai debater aqui porque é longo. O texto apresenta uma elaboração teórica de Tomás de Aquino, caracterizada por... Aí dá uma olhada aí, para ver se você chega a alguma conclusão. Um minutinho.
Oi, chegaram à conclusão, letra B é? Chutaria B. Quando a gente olha direitinho, é sempre pensar nessa ideia. O lema da corrente que Tomás de Aquino defendia era compreender para crer, que era a escolástica. Ficou conhecido com esse lema. Compreender para quê? Ou seja, eu primeiro vou tentar entender o mundo natural, a argumentação, como é que funciona o conhecimento, para daí eu chegar à fé. Ou seja, ele sempre parte da argumentação racional para poder convencer o outro da fé. Não muda, não. Não muda, não. Ele é bem radical e bem coerente com as propostas dele. Portanto, a letra correta é realmente letra B. Ou seja, essa elaboração teórica que tem aqui, que é um argumento, ela é caracterizada por tentar sustentar a doutrina que é fundada, fincada na fé. Só que ele tenta justificá-la racionalmente. Ele tenta justificar como é que eu consigo fazer com que a pessoa entenda o significado de Deus. Ele vai explicar de como é que isso funciona, bem direitinho. Então, essa é a letra correta, do Enem de 2018. A gente já está se aproximando do fim. Outra questão em 2018 também, ó. Outra questão sobre filósofo medieval, Santo Agostinho. 2018 foi um ano bom, né, para a filosofia medieval. Quem não estudou isso lascou-se em 2018. Vamos lá ler. Né? Não é verdade que ainda estamos cheios de velhice espiritual, que ainda estão cheios de velhice espiritual aqueles que nos dizem: que fazia Deus antes de criar o céu e a terra? Se estava ocioso e nada realizava, dizem eles. Por que não ficou sempre assim no decurso dos séculos, abstendo-se como antes de toda a criação? Se existiu um Deus, se existiu em Deus um momento, um movimento, uma vontade nova para dar o ser às criaturas que nunca antes criara, como pode haver verdadeira eternidade se nele aparece uma vontade que antes não existia? Isso está presente no livro chamado As Confissões de Santo Agostinho. O que ele queria dizer é assim, né, qual era a argumentação que os caras que não eram cristãos criticavam Santo Agostinho, ele tentou defender, né? Era dizer assim, se Deus é eterno, o que é que ele fazia antes de criar o mundo? É basicamente isso. A argumentação. Aí Santo Agostinho vai criar uma manobra gigante para dizer que essa é uma questão falsa. Aí a gente não vai discutir aqui não, porque é longo, né? A questão da eternidade, tal como abordada pelo autor, é um exemplo da reflexão filosófica sobre IA. Dê uma olhada aí qual é a alternativa correta dessas aí. 1 minuto.
Oi. Letra D, Elânia. Letra A, Josenilda. Gabriela não se arriscou ainda. Esse tipo de questão aí, se você olhar pelo ângulo de Kant, aí ficaria bem tranquilo de responder. Né? Mas aí é mais difícil de explicar, né? Como é que Kant compreende esse problema. É a questão da eternidade. O que é eternidade? É pensar o que sempre aconteceu. Sempre aconteceu, não, perdão. O que não tem começo nem tem fim, né? Literalmente, a eternidade não tem começo, não tem fim. Não tem começo, não tem fim. É diferente de ser imortal, né? Que é o que começa, mas não morre. Ou seja, teve um começo, mas não vai morrer. E o eternidade, não teve começo, não tem fim. Aí, esse argumento aqui, essa dúvida que Agostinho levanta, é só a questão, né? Ele dizendo que as pessoas estão cheias de velhice espiritual quando faz essa pergunta. Eu não sei exatamente que danado ele quer dizer com velhice espiritual. Mas o que é que tem a ver a questão da eternidade, né? É uma reflexão que ela vai ter a ver com um problema, né? Que é o problema do tempo, que é o que ele costuma trabalhar bastante nas confissões, o problema do tempo. E o problema do tempo, ele tem uma dificuldade imensa, que é justamente a capacidade do ser humano de entendê-lo, né? Entendê-lo no sentido de compreender a plenitude de tudo que está acontecendo. Porque o tempo é algo complexo. Né? Pensar o que é que Deus fazia antes do tempo. Santo Agostinho vai dar uma resposta muito diferente do que as pessoas perguntam, né? Mas tem a ver com algo que talvez a mente humana não consiga nunca compreender, algo além. Por isso que quando a gente vai falar da eternidade, é um exemplo de uma questão filosófica que tem a ver justamente com essa capacidade humana de compreender o mundo, a abrangência da compreensão humana, é a alternativa correta, nesse caso. Ou seja, Kant, aí eu chego em Kant agora, ele vai dizer que a mente humana sempre quer ir além dos limites da experiência. Por isso que erra. Ou seja, compreender se o mundo é finito ou infinito, se a alma é mortal ou imortal, se temos liberdade ou não temos liberdade. Para Kant é uma questão que vai além do que a experiência pode nos mostrar. Então a gente nunca vai compreender. Aí para ele era preciso colocar limites na experiência, colocar a razão dentro dos limites da experiência. Essa frase que ele usa, né? A razão dentro dos limites da experiência. Por isso que para ele essa questão seria inválida desde o começo, para Kant. Porque vai além do que a gente pode compreender. Beleza? Por isso que essa questão, quando a gente olha do ângulo kantiano, fica mais fácil de responder, porque a questão da eternidade, ela tem a ver com a abrangência da capacidade humana, que para Kant não dá. Não dá para entender a eternidade. É muito. Beleza? Alguma dúvida? Não, de boa. Vamos embora para... Deixa eu ver se é a última. Última de hoje, para a gente encerrar. O filósofo... Essa é uma questão não sobre teoria do conhecimento em si, mas é uma questão interessante que tem a ver com... Porque é um texto de Merleau-Ponty. Aí eu fiz questão de pegar, que era uma das últimas questões de 2018. Uma das últimas não, né? Uma das primeiras. O filósofo reconhece-se pela posse inseparável do gosto da evidência e do sentido da ambiguidade. Quando se limita a suportar a ambiguidade, esta se chama equívoco. Sempre aconteceu que, mesmo aqueles que pretendem construir uma filosofia absolutamente positiva, só conseguiram ser filósofos na medida em que, simultaneamente, se recusaram o direito de se instalar no saber absoluto. Aí agora ele explica de fato, né? O que caracteriza o filósofo é o movimento que leva incessantemente do saber à ignorância, da ignorância ao saber, e um certo repouso nesse movimento. Ou seja, é um movimento o tempo todo de saber algo, depois chega à conclusão de que não sabia, volta para a ignorância, vai e constrói mais alguma coisa, vai para o saber, e nesse processo de chegar ao conhecimento ou não das coisas, tem um certo momento de repouso, ele diz, né, que é
um certo momento de calmaria. O texto apresenta o entendimento acerca dos elementos da atividade do filósofo, que isso caracteriza por... Dá uma olhada aí para ver se vocês conseguem responder essa questãozinha, beleza? E aí, conseguiram descobrir alguma coisa? Josenidas disse D. Dúvida entre D e L, Nilma. Lenilma, Elânia, Lenilma, não sei onde eu li Lenilma, acho que eu vi a foto Lenilma agora. Ela não, né? Ela não. Vai sair no vídeo sem querer, ó. Vê uma foto aqui de aniversário, sei lá que danado é. DIE, Gabriela ainda não respondeu. Essas questões aqui, esse tipo de questão, eu trouxe até para mostrar que ela aparece vez ou outra esse tipo de questão, assim, sobre o que é a atividade do filósofo. Aparece. De vez em quando, o que é a atividade do filósofo? O que é que o filósofo faz? Né? Aparece bastante, assim, sobre características gerais do que um filósofo faria. E geralmente é o mesmo modelo, é um texto e uma interpretação do texto, né? Uma interpretação desse texto. Aí, uma das coisas que é inquietante para a maioria dos estudantes de filosofia é justamente esse processo de quando se acha que sabe de alguma coisa, volta-se a estaca zero com as dúvidas. Quando se está completamente ignorante, aí começa a avançar no conhecimento, aí acha que já está tudo tranquilo, depois aparece algo mais radical e derruba tudo de novo. Ou seja, esse é um processo difícil para muita gente, porque as pessoas estão muito acostumadas e querem da filosofia uma coisa que ela não pode dar, que são certezas. Querem certezas, querem chegar à filosofia e dizer, eu encontrei certeza, porque na ciência tem certeza. A ciência também não tem certezas, só que as pessoas não sabem disso. Né? Acham que funciona desse jeitinho, bem bonitinho, que a ciência está tudo bacana, só quem sabe disso são os próprios cientistas, né, que não têm certeza na ciência. Então, quando se está tentando entender como é que funciona esse processo de ser ignorante, ser sabido, chegar ao saber, voltar para o normal ou não, a gente chega à resolução que é essa, que é a que vocês chutaram, né? A letra D, que é conciliar o rigor da investigação com a inquietude do questionamento. Porque o filósofo, como a gente deixa claro, eu deixo claro em aulas, geralmente do ensino médio,
Não há nenhuma parte da filosofia que não seja passiva de questionamento. Não há nenhuma parte. Então, muitas vezes você constrói uma coisa muito bonitinha, os filósofos constroem algo muito bonitinho, e vem outro e começa a olhar as mesmas construções, os mesmos problemas de outro ângulo, e já demole tudo e refaz tudo de novo. Então, é sempre esse processo de fazer e refazer que a filosofia avança. Ela não é simplesmente demolir e reconstruir da mesma coisa. Ela avança porque você vai aprendendo com os erros dos outros são acumulativos e os acertos também. Então, a filosofia vai aprendendo através desse processo de dúvida e de certeza, né? Conhecimento e de ignorância ao mesmo tempo. Então, é justamente esse processo, né? Como é que você consegue ser tão rigoroso ao mesmo tempo que você está duvidando de tudo que você faz? É o processo do filósofo. Infelizmente ou felizmente é assim que funciona. Beleza? Então, a letra correta é essa mesma que vocês propuseram. A teoria do conhecimento tem a ver com isso, com esse processo de chegar ao conhecimento de alguma coisa. Né? Vocês acompanhem as aulas que estão lá, que eu postei. Não postei aula hoje, justamente porque não deu. Mas ainda vou postar a última sobre fenomenologia, que tem a ver justamente com esse cara, com Merleau-Ponty, que é um dos principais, que tem a ver com essa ideia de teoria do conhecimento como o corpo funciona, a percepção funciona. Beleza? E provavelmente, acho que a semana que vem, se der, eu ainda faço alguma live sobre questões aleatórias que caem no Enem. Assim, acho que não tem nada a ver, com se encaixa com nada. Aí a gente faz uma live para poder discutir como é que a gente chega a soluções disso, mesmo sem saber de onde veio aquela questão de fato. Beleza? Então a gente marca um dia, provavelmente um dia mais tranquilo, que dê para fazer alguma coisa. Beleza? Então, obrigado pela participação. Vou parar aqui a gravação.